Portal Rural News. Bem-vindo você que acompanha aqui o nosso site de notícias. Nós estamos agora trazendo aqui o Camilo Motter para falar um pouco sobre o mercado de grãos. Camilo, seja bem-vindo ao Portal Rural News. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Jair? Tudo em ordem. Minha saudação a você e a todos que nos acompanham por esse importante canal de informações agrícolas. Excelente, Camilo. Conversávamos há um tempo atrás aí sobre as previsões para esse ano no mercado de grãos. Você comentava aí que até o final do ano até fazer uma previsão mais longa, que esse ano dificilmente aí o mercado iria chegar aí o soja a partir ultrapassar 15 bushels, né? Ficaria em 13 e 14. E realmente está havendo essa estabilidade, né, Camilo? Diversos fatores influenciando o mercado, mas mantém-se uma estabilidade aí que não tem grandes sobressaltos nas cotações, né? É exatamente isso. A gente está vendo a consolidação da safra norte-americana, embora tenha havido quebra, mas essa quebra é por duas razões, né? Nem tanto climática, porque houve problemas climáticos, obviamente, com falta de chuvas, especialmente nas regiões centrais de produção, mas o fator mais importante para a redução de produção lá foi o corte na área. O governo americano havia estimado um volume de plantio acima de 35 milhões de hectares e acabou caindo para baixo disso, né? Perdeu aí uns 700 mil hectares nos dados finais de plantio. Portanto, a produção estimada em 112 milhões contra 120, 122 das estimativas iniciais. Mas assim mesmo, apesar desse corte aí em torno de 8 a 10 milhões de toneladas, é uma produção tida como cheia, ou normal, dentro de uma certa normalidade, né? Está longe dos níveis recordes, o recorde foi 123 milhões no ano passado, mas também os Estados Unidos acham que tem um limite para produzir entre 110 e 120 milhões, não mais do que isso. A colheita já começou, tem aí, acho que os dados de segunda-feira agora vão mostrar algo como 15 a 20% já colhido, na última semana era 5%, e as primeiras produtividades, relatos de produtividade, são de que está dentro da normalidade, e sobretudo no milho, inclusive, relatos de produtividade acima das expectativas, né? O milho vai ter um volume de colheita já um pouco mais adiantado, e depois vai paralisar para entrar o ritmo mais forte na soja. O mercado também observa o plantio no Brasil num ano de El Niño. Podemos ter chuvas um pouco mais atrasadas numa região e noutra nem tanto. Mas o Brasil deve plantar um pouco mais do que o ano passado, talvez aí 2 ou 3% a mais. Se questiona um pouco o uso de tecnologia, se essa tecnologia não vai cair em relação a anos anteriores, mas vamos depender muito do tempo, né? O clima é que vai ser o fator decisivo. Um clima bem adequado contempla e até compensa eventuais reduções de tecnologia, de adubação menor e uso menor de agroquímico, sementes talvez de menor qualidade, etc., né? Então, o clima bem adequado seria muito importante, né? Ainda há algumas dúvidas sérias na questão mais ao norte do nosso cinturão de cultivo, que pegaria aí o Mato Piba, ou eventualmente até o norte do Mato Grosso, né? Na questão climática, né? Porque sabemos que um ano de El Niño traz mais chuvas para o centro-sul e mais tempo seco para a região norte e nordeste. Então, pode pegar aí uma parte também do setor produtivo brasileiro, isso precisamos ir monitorando. Mas, voltando à tua questão inicial, uma safra americana dentro da normalidade, um pouco de quebra, mas vamos dizer ainda assim minimamente razoável. Com a expectativa de uma safra cheia no Brasil para a próxima temporada, cujo plantio já começou, e também na Argentina, a Argentina que vai ser um fator bem preponderante neste ano, porque nesta última temporada recém-colhida, eles perderam metade da produção, né? Bom, contando tudo isso, o que o mundo observa? Reposição de estoques, né? Se isso acontecer, não há razão para aí no curto prazo a gente ter evolução de preços aí significativa. Mas um dado importante, Jair,
é observar o seguinte, como os estoques estão sendo recompostos. Se a gente pegar a demanda, a oferta mundial e a demanda mundial das últimas 3 safras, eu tenho aqui números compilados e bem fresquinhos para te mostrar, que é o seguinte, na safra 2022-23, a demanda foi superior à oferta, ou seja, o consumo foi superior à produção, na ordem de 4 milhões de toneladas. Ou seja, houve uma redução de estoques. Se a gente lembrar, 21, 22 foi o ano que o Brasil perdeu muito. Nós colhemos 125, 126 milhões, perdemos aí 15, 20 milhões de toneladas, e a Argentina também perdeu, né? Então, o consumo mundial foi maior do que a produção em 4 milhões de toneladas. Produção de 360 milhões, consumo de 364 milhões. Na última temporada, 22-23, já há uma produção superior ao consumo de 7 milhões de toneladas. 370 de produção, 363 milhões de toneladas de consumo. E para 2023-24, que é essa temporada que iniciou, temporada mundial que se iniciou em 1º de setembro e vai até 31 de agosto de 2024, para esta temporada, as previsões indicam uma sobra, ou seja, uma produção maior do que o consumo, da ordem de 20 milhões, 19, 20 milhões de toneladas, 401 milhões de produção, 382 de consumo. Pela primeira vez na nossa história, vão produzir mais de 400 milhões de toneladas de soja, se tudo correr bem. Essas previsões já foram de sobra ainda maior, de 22 a 23 milhões de toneladas. Com essa pequena quebra americana, há esse ajuste. Mas, de qualquer maneira, aí, 19, 20 milhões de toneladas a mais. Isso vai se refletir no quê? Estoques maiores, né? Tanto que as projeções para estoques finais do mundo também são recordes. De 102, 103 milhões para em torno de 120 milhões de toneladas de estoques finais na temporada 23-24. Bom, se isso se confirmar no decorrer, não há como sustentar preços muito maiores do que temos aí. Aliás, na jornada de ontem, Chicago veio abaixo dos 13, fechou a 12,93 na jornada anterior, nesta quinta-feira, né? Hoje recupera um pouco, nesta sexta-feira estamos vendo o mercado um pouquinho em alta, 7, 8, 10 pontos aí de alta, nada muito significativo. Essa última semana foi de muita pressão, perdeu aí em torno de 5%, 5, 6%, perdeu dos preços aí se computarmos desde a última sexta-feira para cá, né? Então, de maneira geral, o quadro de oferta ele se recompõe bastante, porém, o quadro de demanda não se altera muito, o que significa aumento dos estoques globais e, portanto, mercados e preços um pouco mais contidos, né? Camilo, então essa reposição do estoque mundial traz, de certa maneira, uma segurança para o mercado, né? Que pode fazer uma previsão melhor para os próximos, pelo menos para o próximo ano, né? Porque essa instabilidade de preços aí reflete aí questão de insumos, é ruim para o mercado, né? Então a gente pode dizer que a gente vai ter aí uma transição 23, 24 aí com nenhuma surpresa em relação às commodities, os preços, né? Exatamente. Fica a grande dúvida aí, Jair, na questão climática. Em termos de área, o produtor brasileiro vai plantar um pouco mais, o americano plantou um pouco menos, né? Mas o produtor brasileiro vai compensar esse plantio menor nos Estados Unidos com aumento de área aqui. Portanto, a nível global, a área de soja está mais ou menos mantida, mas eu acho que se somarmos a Argentina, Paraguai, Bolívia, a própria China vem aumentando um pouco, né? O Canadá vem aumentando de forma surpreendente a produção de soja. Eles produzem 6, 7 milhões hoje. Eles querem chegar nos próximos 7, 8 anos com 20 milhões, pelo menos, de toneladas. Então, eles vêm aumentando gradativamente. E, de maneira geral, apesar de os Estados Unidos terem reduzido, mas o mundo deve plantar um pouco mais de soja. Isso é fato. Segundo, pode haver um pouco de redução de uso de tecnologia em um ou outro país. O Brasil ainda está na dúvida. Pode haver um pouco de redução na adubação, um pouco de redução
na questão de sementes, qualidade de sementes e também uso de defensivos agrícolas, né? Pode haver isso, ainda é um pouco cedo para se falar, né? Adubação, talvez a gente, em algumas regiões, já está mais ou menos constatado isso, né? Agora, o grande fator para a determinação da oferta, Jair, por isso que é duro prever o que vai acontecer pela frente, é a questão climática. Vamos ver como um ano de El Niño, geralmente, ele promove grandes safras para o Brasil, Argentina e Paraguai. Geralmente. Agora, se esse El Niño se agravar, essa porção de seca no norte e nordeste, ela desce um pouco mais sentido sul. Então, pode atingir um pouco mais áreas produtivas, que inclui Mato Grosso, inclusive até Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, né? E pegando aí Bahia, Maranhão, Piauí, etc., né? Tocantins. Mas isso é no chamado Super El Niño, que aconteceu lá em 2016, se não me engano, aconteceu um pouco esse fenômeno, e aí excesso de chuva aqui no sul e na Argentina, Paraguai. Agora, um El Niño normal, como esse se mostra até agora, a gente não sabe como é que ele vai se desenvolver pela frente, ele tem mostrado bastante produtivo e bastante generoso em termos de umidade para praticamente toda a região produtiva brasileira, com exceção aí mais nas regiões ao norte e nordeste do Brasil. Portanto, surpresas podem vir do lado climático. Afora isso, em termos de plantio, área semeada e uso de tecnologia, a gente não vai ver grandes surpresas, até, eu diria, com algum aumento de área. Mas isso vai ser decisivo pela frente. A gente não espera grandes sobressaltos na demanda. Crescimento econômico mundial ainda muito contido, inflação assolando os países e aumento da taxa de juros em alguns países centrais, o que atrai capitais, né? E deixa a economia mais lenta no geral. Então, do lado da demanda, não se espera grandes sobressaltos. O sobressalto pode vir com queda de produção, e aí eu diria, o único fator que pode resultar nisso é clima. Não se espere nada de redução de área e também no uso de tecnologia que vai ser decisivo para a questão de oferta. A questão decisiva é climática mesmo, e é aí que pode ter sobressaltos e, claro, tem que se monitorando isso pela frente, né, Jair? Mais do que nunca, o clima é o nosso fator fundamental e a única incógnita aí na nossa equação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, Camilo. Eu agradeço a tua participação com a gente aqui, vocês aí da GranoOeste sempre de olho no mercado, né? Atualizados diariamente aí sobre tudo que acontece no mercado, trazendo para nós aqui do Portal Rural News essas informações muito valiosas. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Legal, Jair. Estamos à disposição. Um grande abraço a você, abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, Camilo.